Olá, esse trabalho será sobre a revolta do Males. Aqui está o sumário e quem vai apresentar cada tópico dividido por esse grupo. Quem vai começar explicando vai ser o Cauã. A Revolta dos Malês foi uma revolta de escravos que aconteceu na cidade de Salvador, na Bahia, na noite de 24 para 25 de janeiro de 1835. Essa foi a maior revolta dos escravos da história do Brasil. Mobilizou cerca de 600 escravos que marcharam nas ruas de Salvador, convocando outros escravos a se rebelarem contra a escravidão. A Revolta dos Malês, que ficou marcada pela grande adesão de africanos muçulmanos, acabou fracassando e os envolvidos foram duramente punidos. Os negros islâmicos, conhecidos como negros do ganho, foram os protagonistas do movimento. Apesar de serem livres, sofriam muito preconceito e eram impedidos de prosperar socialmente por serem adeptos do islamismo. No século XIX, aconteceram várias revoluções pelo Brasil, e esses movimentos ocorreram por causa da insatisfação de boa parte da população. Com os escravos não era diferente. Eles queriam deixar de exercer o trabalho forçado e passar por constrangimentos como abusos sexuais, humilhações públicas, torturas, violências físicas e psicológicas. A data escolhida pelos líderes para a realização do motim não foi aleatória. Na verdade, ela representava o Ramadã, o período mais importante para os muçulmanos, no qual acontecem muitas preces e jejuns. A rebelião ocorreu justamente no final do mês de junho, 25 de janeiro. Os escravos queriam se livrar das péssimas condições em que levavam suas vidas, e por isso desejavam o fim da escravidão. Na Bahia, a insatisfação com o sistema político e econômico que imperava pelo Brasil também era comum entre os escravizados. Além desses fatores, lutaram pela liberdade religiosa, pois eram obrigados a aderir ao catolicismo. Na língua iorubá, significa muçulmano, e é um idioma referente à família linguística nigero-congolesa. Olá, professor. Eu sou o João Ramos. Eu vou estar falando sobre os objetivos de Males. Bom, os escravos eles estavam satisfeitos porque eles queriam conquistar a carta de alforria. Aí, é, a carta de alforria era tão sonora pela verdade. No entanto, aqueles que conseguiam ficar livres, eles sempre tinham de enfrentar assim todo tipo de discriminação. Isso era comum de acontecer, mesmo quando assim eles pensavam ocupar cargos de alfataria, né? Alfaiataria, artesanato, capitaria ou pequenos assim, comércios. Eles tinham aqui os principais objetivos deles eram o confisco dos bens dos brancos e mulatos, a conquista dos mesmos direitos que tinham os cidadãos brancos, a criação de uma república islâmica, direito de liberdade ao culto à religião islâmica, o fim da discriminação racial, fim da imposição religiosa do catolicismo e a extinção do regime escravocrata. É, entre os rebeldes que participaram da revolta, eles tinham várias religiões, né? Mas tipo, isso não impediu de lutar ao lado para a conquista dos direitos de uma vida melhor. Eles queriam deixar de sofrer com os problemas de discriminação racial, já que eles eram marginalizados e punidos rigorosamente por serem negros e impedidos de seguir os próprios rituais religiosos. Né? É, é totalmente diferente daqueles que eram impostos pelos brancos. A ideia era reunir uma maior quantidade de imagens, assim, proveniente de todas as partes da cidade de Salvador. Só que assim para poder começar um motim eles queriam. Só que todo o plano de ataque foi escrito em árabe. E há indícios que foi um escravo que ele chamava Mala Abu Bakr que escreveu, né? A primeira etapa da revolta era libertar os negros escravizados que estavam presos na Câmara Municipal de Salvador, mas só que falhou a primeira etapa. Então eles se dirigiram para libertar os cativos e engenhos. Depois eles prenderam os brancos e se apropriaram de seus bens, né? E na madrugada de 25 de janeiro de 1835, os rebeldes eles
tomaram todas as ruas contra as tropas do governo da Bahia. E é isso minha parte. Olá, eu sou João Silva. Eu vou estar falando sobre os líderes dessa revolta e os participantes. Líderes. A revolta dos Males contou com 8 líderes, dos quais a maioria era Nago. O que é Nago? Nago é qualquer negro escravizado e comercializado na antiga costa dos escravos, e que falava Urubá. Agora eu vou citar oito nomes, né? Esses 8 líderes dessa revolta. O primeiro é Aunã, o segundo Pacífico Lucutã, Nicobé, Tassalu, Gustard, Manuel Calafates, Luiz Sanin. Esse Luiz era do povo Tapé, que também é chamado de Lupes, né? E o oitavo, Elisban, de Carmon, que você está vendo aí no slide, né? Então, essa listagem eu tirei de um historiador que ele apresentou, né? O nome do historiador é São José Reis. Agora eu vou estar falando um pouco dos participantes dessa revolta. Os envolvidos nessa revolta foram, em sua maioria, escravos-nagos e alçais. Os participantes da revolta eram, em geral, muçulmanos, embora tenham existido aqueles que fossem aptos à religião da matriz africana, né? Ao todo, cerca de 600 africanos participaram da revolta de Males. Os escravos que participaram da revolta de Males eram, em grande maioria, escravos urbanos, que trabalharam em diversos ofícios, como sapateiro, ferreiro, carregadores de cadeira e outros, né? Essa revolta foi formada exclusivamente por escravos nascidos na África. E alguns historiadores possuem evidências que apontam que os africanos envolvidos na revolta, caso vencessem, voltariam-se contra todos aqueles que tivessem nascido no Brasil, sejam eles escravos, livres, qualquer um. Bom dia, boa noite, ou boa tarde, o horário que você está vendo esse vídeo eu não sei. E sou André de Oliveira, vou falar sobre a derrota da revolta dos Malês. Essa derrota, ela aconteceu em 25 de 1835, em uma madrugada, que os escravos muçulmanos, eles foram denunciados por uma escrava chamada Guimerlina de Souza. Essa escrava, ela denunciou eles para os policiais. E os policiais pegaram colocaram eles numa emboscada. E aí eles, achando que não estava sabendo que foram denunciados e estavam pensando que ia conseguir ganhar. Chegando lá, eles entraram em combate contra os policiais. A maioria do combate foi na praça de Castro Alves. E durante esse combate, havia em torno de 600 negros. E perderam. Eles tiveram a derrota. 70 mortes de escravos. Houve também 500 presos. E 60 deportados para a África. Além disso, os que foram presos, eles sofreram castigos, punições. Essas punições o Gabriel Rubenich vai falar para vocês agora. Muito obrigado pela sua atenção. Olá, sou o aluno Gabriel Evangelista Rubenich e vou estar falando um pouco sobre as punições da revolta dos Males, né? Haviam diversos tipos de sentenças no qual elas existiam para estar evitando uma nova revolta dos Males, né? Dentre elas a gente pode destacar a prisão simples, na qual, como o próprio nome diz, é uma prisão simples, sem rigor penitenciário, uma prisão com trabalho, né, no qual o escravo tinha que fazer um trabalho exercido pelo senhor, seu senhor, e uma sentença rigorosa, né, que é o do açoite. A pena do açoite ela variava de 300 até 1.200 chicotadas, né, que eram distribuídas ao longo de vários dias, né. Também no artigo que eu vi, né, o idoso Pacífico Licutã, ele foi sentenciado a 1.200 chibatadas, né. E também sabe pelo menos um condenado que morreu em decorrência desta pena de tortura rigorosa, o escravo Nago Narciso. Também havia a pena de morte,
né, que foi imposta inicialmente a 16 acusados, porém, né, depois 12 deles conseguiram a sua comutação. Então, no final, apenas 4 deles foram executados. Havia também a sentença da deportação para a África, né, que como o próprio nome já diz, que o escravo ele era voltado ao seu país de origem, né, a África.